Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de nós conversarmos sobre o livro A Troca da Beth O'Leary, deixando claro que essa resenha é totalmente dedicada para Carol. Carol é uma das seguidoras da gente, do canal, do blog, e ela ficou super empolgada quando ela viu que eu estava lendo o livro e estava super empolgada também com a minha opinião. Então, Carol, essa resenha é especialmente para você. Um beijo! Então vamos lá, gente? Vem comigo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos inicialmente algumas informações sobre o livro. Ele é escrito pela Beth O'Leary, ele tem 352 páginas e foi publicado aqui no ano de 2020 pela editora Intrínseca. Ele é uma ficção, um romance e eu dei 4,5 estrelas para ele. Agora vamos um pouquinho sobre a história. O livro ele vai contar a história da Lina e da avó dela, a Eileen. Elas são inglesas. A Lina mora em Londres e a avó dela mora no interior da Inglaterra, numa cidadezinha no interior da Inglaterra. E elas duas, elas também compartilham, além do sangue, o mesmo nome. A Lina também é Eileen, só que por conta da avó dela, ela acaba ganhou o apelido de Lina, né? Pra não confundir quando estiver chamando uma das duas. E elas têm uma ligação muito especial, elas são muito unidas, elas se amam demais. A Lina tá sempre indo visitar a avó e principalmente elas estão sempre se falando, elas estão sempre se comunicando. Elas têm 50 anos de diferença aí entre elas. A Lina tá com 29 anos e a avó dela tá com 79. E elas vivem vidas assim diferentes, né? Obviamente, mas também elas são muito parecidas de personalidade. Enquanto a Lina é uma jovem que tá explodindo em sucesso no trabalho, ela é uma mulher muito inteligente, ela conquistou muita coisa na carreira dela numa idade ainda precoce, então ela é uma verdadeira mulher de sucesso. E enquanto a avó dela, ela também tem um relacionamento bacana, então a vida dela tá meio que acertada, né? E a avó dela também vive uma vida confortável lá na cidadezinha dela, numa casa bacana, ela tem uns amigos, só que chega um momento em que algo acontece com as duas e esse algo é meio que, assim, muda a perspectiva de vida de ambas completamente. A Alina tem um problema no trabalho e ela é uma workaholic, ela é viciada em trabalho completamente, mas esse problema no trabalho dela força a chefe dela a colocar ela de férias, né? Então ela fala assim, ó, você tem 2 meses de férias, porque você tem férias acumuladas há muito tempo, então você precisa sair daqui, você não pode ficar aqui, você precisa descansar para você recuperar, tratar a sua sanidade mental mesmo. Então você está muito estressado, então você precisa descansar. E aí que surge essa ideia entre ela e a avó dela, delas trocarem de lugar. Seria uma coisa bem interessante. É uma coisa muito interessante. A Eileen, iria para Londres, iria ficar no apartamento que a Lina divide com alguns amigos, né? E iria meio que assumir a vida dela, porque quando ela acabou se casando muito cedo e ela não pôde viver a aventura que ela queria viver na Inglaterra quando ela era mais jovem. Então ela se propõe a isso, enquanto a Eileen iria para Londres, né, ficar na cidade grande, a Lina iria para casa da avó dela, ficaria lá na casa da avó dela, iria assumir a vida da avó juntamente com as suas responsabilidades e iria descansar, porque era o que ela precisava. E ela faz justamente isso, elas fazem justamente isso. A avó fica com o computador da Lina, fica com o celular dela, fica com tudo dela e meio que assume mesmo a vida dela, né? Claro que tirando a parte do trabalho, mas ela vai para Londres, ela vai tentar arrumar um namorado, vai viver uma aventura por lá e é muito divertido. Enquanto a Lina não, a Lina vai para ficar na casa da avó, vai assumir as responsabilidades da avó ali nos comitês que a avó dela participa, vai conviver com os amigos da avó, que são todos da terceira idade, e isso é muito, muito interessante, gente. Essa troca que elas fazem é uma troca de gerações também, porque elas vão viver vidas completamente diferentes. E isso nos dá uma perspectiva muito interessante sobre a vida e a aventura de cada uma delas. E a gente vai acompanhar ao longo do livro tudo que elas vão viver, as histórias que elas vão construir ao longo dessa mudança, dessa troca entre elas duas, né? E é isso basicamente o que o livro vai tratar.
E agora vamos para a minha opinião. Eu gostei muito do livro, de verdade. Eu achei ele muito emocionante. Ele mexeu com uma parte muito sensível minha. Eu já perdi as minhas duas avós. E enquanto eu lia, me deu uma saudade tão grande delas, porque elas eram ambas, tanto a mãe do meu pai quanto a mãe da minha mãe, elas sempre foram muito presentes. Eu cresci em outro estado, a maior parte da minha infância eu não passei com elas duas, porque eu morava em outro estado, mas depois, quando eu voltei aqui para o Rio de Janeiro, eu pude aproveitar anos com as duas. E elas sempre foram muito presentes, mesmo eu morando em outro estado, uma das minhas avós chegou a visitar a gente. Então elas sempre estavam ali comigo, então foi muito gostoso e me deu muita saudade delas. Mas também me mostrou algo que eu vivo com o meu avô. Eu só tenho um avô e eu sou muito próxima dele. Então eu tô sempre conversando com ele e eu falo para as pessoas que o meu avô é a única pessoa que me faz ficar no telefone, porque eu não suporto ficar conversando no telefone. Eu sou de trocar mensagens, mas de ficar na linha falando, eu não sou esse tipo de pessoa. Mas com o meu avô eu fico as horas que ele quiser ficar no telefone, que eu tenho muito prazer de conversar com ele. Então também me mostrou muito isso, sabe? Dessas relações familiares. Ali, no caso, são entre duas mulheres. Eu tenho essa relação muito próxima com o meu avô, que é muito boa mesmo. Então, isso meio que eu me identifiquei muito com esse aspecto, e isso foi emocionante para mim. E o livro também, gente, não é só sobre elas trocarem e ambas viverem uma aventura. É muito também de você cuidar da sua saúde mental. Isso eu achei muito parecido com Teto para Dois. A Beth Oliver é a mesma autora de Teto para Dois, que foi um livro que eu amei também. E é muito sobre você cuidar da sua saúde mental. A Lina tá passando por um momento delicado ali. Eu não vou contar qual é, porque eu acho que vai ser muito mais interessante vocês descobrirem quando lerem. Ela não tá tendo uma relação muito boa com a mãe dela, e isso foi legal de ver porque a Eileen é mãe da Lina. Então, ela meio que fica ali naquele, eu não posso ser, ela é minha filha, mas a outra é minha neta, e eu tenho que meio que manejar um jeito dessas duas se darem bem e voltarem a ser o que elas eram antes. Então é muito, a visão dela nesse sentido é muito delicada, e eu gostei muito desse aspecto dela mostrar assim, você é minha neta, mas ela é minha filha. Então ela fica assim meio que numa corda bamba na relação entre elas duas e sendo a mediadora entre elas nessa situação que elas estão vivendo, né? Que é muito dolorosa. E eu gostei muito disso. E a Lina vai justamente para cuidar da saúde mental dela, para ela se recuperar, se reencontrar. E acaba acontecendo justamente isso. Ela acaba descobrindo várias coisas a respeito de si mesma, se reencontrando durante esse período em que ela passa lá na casa da avó dela. E a avó dela a mesma coisa. E quando ela vai para Londres, ela descobre uma nova que ela poderia ser uma outra pessoa também, que ela poderia viver mesmo lá, quando as pessoas julgam, né? Ah, já tá nos seus 80 anos, você não pode viver uma história de amor, você não pode viver uma aventura, você não pode ter nada de novo acontecendo na sua vida. E esse livro nos mostra que esse pensamento é completamente errado. Quando a gente está vivo, a gente pode se renovar, a gente pode viver novas experiências. E as experiências que a Eileen vive morando em Londres são fascinantes. Ela mostra ali para que todas aquelas pessoas um jeito diferente de se ver a vida, de se tratar as pessoas que estão em volta, né? Como ela vem de uma comunidade que é muito unida e ela vê numa cidade grande as pessoas tão frias, ela vai trazer um pouco mais de doçura, um pouco mais de acalento para essas pessoas que vivem uma vida tão fria lá em Londres, né? Isso é maravilhoso, gente. Esse livro é de uma necessidade, assim, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, porque ele é de um cuidado, sabe aquele cobertor quentinho que você coloca em cima de você quando você tá com muito frio? É isso, esse livro é doce, é emocionante, ele é muito bonito e eu fiquei muito emocionada de ter lido ele. Eu amei de verdade essa história. Aí você pode me perguntar, Bárbara, por que 4,5 estrelas e não 5 estrelas se você gostou tanto do livro? É muito simples, eu comparei os dois livros da autora, O Teto para Dois e A Troca, e faltou em A Troca o encanto que teve em Teto para Dois. Teto para Dois, eu me arrependo amargamente de não ter feito resenha aqui no canal, mas tem lá no blog e é uma das resenhas mais acessadas que a gente tem. E o livro, ele tem um final tão emocionante.
toda a história me deixou muito sensível, muito emocionada. A troca também, mas faltou alguma coisa lá que teve lá no final de Teto para Dois que deixou meu coração explodindo de alegria. E aqui eu achei que faltou, então por esse motivo perdeu meia estrelinha. Mas o livro é lindo, gente, como eu disse. Ele nos traz uma nova perspectiva, não é focado no romance, tem romance sim, mas o foco dele não é esse, são relações familiares e é muito bonito e eu indico muito para todo mundo. Leiam A Troca, que eu tenho certeza que vocês vão se emocionar e se encantar com essa história e a história de Lina e Eileen, tá certo, gente? É isso por hoje, muito obrigada por você me acompanhar aqui no canal, acompanhar essa resenha até o final e deixa sua opinião aí nos comentários, me diga se você gostou, se você já leu, se você quer ler também. Lembrando que a resenha desse livro, a resenha escrita, está saindo simultaneamente com esse vídeo lá no canal, então você pode, lá no blog na verdade, então você pode ir lá no nosso blog, o link está aqui embaixo, conferir também. Segue a gente nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo, como também o link de onde você pode comprar o livro. Você comprando pelo link, você vai estar ajudando o blog a crescer, tá certo? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever clicando no botãozinho vermelho, no sininho e ativando as notificações. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e ajuda esse canal a crescer mais e mais, tá certo, gente? Em breve eu volto e eu aguardo todos vocês. Até já! Tchau, tchau!